vamos dar 1 minuto a cada um dos oradores. Começava pelo Dr. José Feliz. Dr. José Feliz, qual é a mensagem-chave que gostaria de deixar? Portanto, em resumo, digamos que as prioridades, penso, para controlar este surto, no fundo já foram todas referidas. É necessário intensificar a vigilância, é necessário identificar e fazer notificação dos casos, é necessário fazer isolamento quando for preciso, é preciso apostar também na vacinação, na prevenção da infecção e, pegando o seu modelo ACP, campanhas de comunicação de riscos assertivas, claras e positivas, sem discriminar, sem estigmatizar. Muitíssimo obrigada, excelente. Passava então agora ao Dr. Francisco Silva, 1 minuto. Qual é a mensagem que quer deixar? Pronto, é também muito falar da parte de não estigmatizar. Eu acho que é importante a comunicação, e em Portugal até está a ser boa, de comunicar esta doença não como exclusiva de alguns grupos, mas como quiserem falar, mas que pode também aparecer, porque eu acho que o facto de estar tanto na comunicação social a dizer que é tanto de alguns grupos de risco, está a fazer que tanto como médicos como as pessoas não procurem cuidados de saúde. E eu acho que é mais por aí que não estamos a diagnosticar também tantos, porque as populações que gostam de chamar de risco, se calhar são as que neste momento sabem mais tratar-se e de procurar quando precisam. Daí eles estarem a ser mais diagnosticados, se calhar nem é por ser tão mais prevalente, mas porque eles sabem onde procurar e sabem onde ir, e é rápido esse acesso. Então se calhar era espalharmos a nossa comunicação e a maneira aos outros grupos não de risco, para assim falar. Muito bem, obrigadíssima pela sua intervenção. Enfermeira Susana Ramos. Essencialmente é uma comunicação clara e acessível e com respeito. A mensagem que eu gostava de deixar é que todos temos que perceber que todos têm direito ao acesso aos cuidados de saúde, da mesma forma, à mesma equidade. E para uma maior segurança de cuidados, há que realmente comunicar com uma forma clara para o cidadão esta questão que estamos agora a vivenciar e os próprios profissionais de saúde terem bem presente de todo o processo e da forma de cuidar. Não só para esta questão desta infecção, mas para tudo, não é? Portanto, comunicação clara, respeito pelo outro, pela pessoa no seu todo, para maior segurança nos cuidados. Muito obrigada, excelente, excelente. Professora Isabel Fragoeiro. Pois eu reforçaria talvez a ideia de que a pessoa é muito mais que a doença, não é? Hoje em dia há muitas soluções, não é? A capacidade humana de compreensão também é enorme e, portanto, é bom que nós pensemos sempre que, apesar de nos parecer que a porta se fechou, há de haver uma janela que se abre e, portanto, não havendo na nossa proximidade, se calhar alguém em quem nós confiemos o suficiente para podermos falar das nossas dificuldades, necessariamente penso que nos serviços de saúde ou em alguns serviços de cariz social, educativo, haverá sempre alguém que estará perto de nós para nos ajudar. Na certeza de que há muitas soluções, não é? E alguma há de aparecer, no sentido de nós podermos viver ter uma vida com mais qualidade, independentemente da nossa situação de saúde ou doença, não é? Muito obrigada, professora Isabel. Muitíssimo obrigada. A pessoa, de facto, é muito mais que a doença. Dr. Rui Nogueira, o que tem a dizer? Que declaração quer nos deixar? Eu julgo que a palavra hoje... Estou sim? Sim. Eu julgo que hoje a prioridade máxima é a acessibilidade. A comunicação, enfim, como já foi dito, mas nós temos que tornar a comunicação execuível, isto é, as pessoas têm que comunicar e têm que ter acesso a onde comunicar. Aquela linha de telefone que a Letícia estava a referir, eu julgo que é capital aqui, porque nós temos de ser muito rápidos a atuar, nomeadamente na profilaxia. Nós estamos numa fase inicial e temos que limitar os contactos, ou melhor, temos que limitar a propagação pelos contactos. E aí temos apenas 4 dias
4 dias para vacinar os contactos, idealmente. Depois de 4 dias até ao 14º ainda é execuível, e repare-se que depois de 14 dias já não é aconselhável, já não é necessário vacinar. Ou seja, é muito importante termos garantida a acessibilidade e que seja consequente com a comunicação que temos que privilegiar, como é óbvio. Muito obrigada, Dr. Rui Nogueira. A acessibilidade é a palavra-chave para si. Letícia, que declaração gostaria de deixar? Uma delas é que a realidade é muito diversa e as pessoas têm uma miríade de situações concretas nas suas vidas e, portanto, temos de lhes fazer perguntas, temos de tentar pensar o mais possível fora da caixa. Sempre boa política, quando fazemos perguntas, explicar porque é que temos de as fazer. As pessoas ficam muito mais receptivas a responder, sem mentir, sem ocultar informação, e há coisas muito concretas. Estamos no verão, viaja-se muito, há pessoas que têm de fazer mais uma dose da vacina contra a Covid, há períodos de dias mínimos a respeitar entre diferentes vacinas, isto poderá ser uma informação relevante para si. E há pessoas para quem é difícil transmitir a informação de forma adequada, porque há barreiras linguísticas e culturais que estão presentes na generalidade das situações de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, já temos a experiência de produzir conteúdos direcionados a comunidades específicas por causa da Covid, podemos aproveitar estas relações que já criámos para responder melhor também neste surto. Muito bem. O questionamento é essencial, como disse Letícia. E, de facto, um bom questionamento abre muitas portas e talvez tire esta preocupação, às vezes, que as pessoas têm até mesmo do embaraço de colocar a questão. Mas é bom ter um bom questionamento. Doutora Vânia Lima, o que nos tem a dizer? Que declarações? Eu, antes de mais, queria só dizer que eu estou mesmo muito contente por ver tanta gente a falar de comunicação e isto deixa-me mesmo feliz e acho que é mesmo importante. O que eu acho que pode realmente resultar é a criação de uma estratégia de comunicação de risco concertada, ou seja, que que envolva diferentes setores e que, no fundo, consigamos apresentar aqui uma frente que diz sempre a mesma coisa, que dizem todos a mesma coisa e não temos aqui vozes divergentes que muitas vezes fazem, e quase sempre fazem mais mal do que bem. Portanto, unir esforços e remar todos para o mesmo lado. Muito bem. A estratégia concertada é essencial, de facto, para haver a uniformização de uma mensagem que possa não ser nem estigmatizante e ter em conta aquilo que é o direito e o respeito pela pessoa, como disse a enfermeira Susana há pouco. Eu tenho aqui algumas questões que estão colocadas aqui, e já agora, como foi a doutora Vânia, que foi a última, há aqui uma pergunta para si, doutora Vânia. Como se lida com a quantidade de informações e notícias que têm saído nos meios de comunicação? Estas notícias todas ajudam ou não? É assim, apesar de nós termos que perceber que estas notícias podem ser bem intencionadas, não quer dizer que os meios de comunicação estejam aqui a fazer alguma coisa com uma má intenção, mas isto faz ponto com o que eu estava a dizer. Nós precisamos de ter uma estratégia concertada, nós precisamos de ter relações entre o setor da saúde e outros setores, como é o caso dos meios de comunicação, para perceberem se de facto as mensagens que eles estão a transmitir são úteis ou estão a criar ruído e estão a dificultar a adoção de comportamentos que são positivos para a saúde. Portanto, como é que se lida? Não é fácil lidar isto. Nós aqui, eu confesso que em termos pessoais, no caso da Covid, eu tive que desligar a televisão e para fazer aqui uma seleção do que estava a vir, porque de facto era muito. Mas como é que se resolve este excesso de informação? É mesmo com este trabalho em rede e com os meios de comunicação começarem a perceber que não podem simplesmente comunicar o que aparece. Agradeço a sua resposta. De facto, estamos aqui em rede, na realidade, temos aqui várias entidades e que podemos trabalhar em rede. Lanço o repto para nos juntarmos um pouco mais e refletirmos fora deste evento sobre esta questão. Tenho aqui uma questão também para o Dr. José Feliz, da enfermeira Marisa Bermudes, que diz o seguinte: o que fazer se tiver contacto físico próximo com alguém da infecção do monkeypox? É uma boa pergunta. A norma de Direção-Geral de Saúde, na sua atualização, penso que de 6 de julho,
fala da conduta a tomar. E vai depender se há ou não manifestações da doença. Portanto, se há sinais ou não há sinais e sintomas. Portanto, se não houver sinais e sintomas, já que o período de incubação se prevê de 21 dias, deve haver o cuidado de, após o último contacto e durante esses 21 dias, estar atento ao surgimento de qualquer sintoma, ou lesão cutânea ou mucosa. Deve-se evitar o contacto físico, incluindo intimidade, portanto, relações sexuais, durante esses 21 dias, e reforçar a lavagem e a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, reforçar estas medidas de higiene. Penso que também é importante avaliar a temperatura corporal 2 vezes por dia, evitar o contacto com grávidas, com crianças pequenas, com pessoas imunodeprimidas, para também facilitar e ser mais execuível e mais rápido o isolamento e evitar viagens longas e grandes, a grandes distâncias, no caso de haver depois o aparecimento desses sinais e sintomas. Os contactos, desde que sejam assintomáticos por esta norma, não há necessidade de descontinuar as atividades de rotina diária, portanto podem continuar as atividades de rotina diária. Se houver sintomas, deve mesmo, na ausência das lesões cutâneas, abster-se do contacto físico, portanto aqui nomeadamente sexual, e a partilha da cama, permanecer vigilante quanto ao aparecimento das lesões cutâneas durante um período de 7 dias subsequentes. Se nenhuma lesão cutânea se desenvolver, deve continuar a avaliar a temperatura corporal 2 vezes por dia, até completar o período de vigilância dos 21 dias. Se o contacto desenvolver lesões cutâneas ou mucosas, deve ser considerado um caso provável de infecção por vírus monkeypox e deve procurar de imediato os serviços de saúde. Temos a linha de saúde SNS 24, temos o contacto de centros de rastreio do GAT. A propósito do GAT, se calhar gostava de ouvir a Letícia sobre esta importância do GAT. O que é que poderia dizer? Qual é a função do GAT? Porque é que foi criado e qual é o apoio que depois pode dar a nível destas emergências de saúde pública? O GAT foi criado há pouco mais de 20 anos para fazer política. Na altura morria-se por causa da infecção por VIH. Já havia várias associações que ajudavam pessoas a morrer, que ajudavam pessoas a fazer o luto, mas ainda não havia trabalho organizado para a parte política da resposta. Que medicamentos é que estavam no horizonte a ser desenvolvidos pelas farmacêuticas, quais é que valia a pena comprar, quais é que não valia a pena comprar. E, portanto, o GAT surge para fazer este tipo de intervenção e defende, obviamente, políticas baseadas na melhor evidência científica disponível. E rapidamente percebeu que é muito difícil ter políticas baseadas na evidência quando não há dados com qualidade e quantidade que o permitam. E, portanto, há alguns anos atrás, pouco mais de uma década, o GAT criou o seu primeiro serviço de saúde comunitário, dirigido a uma das populações-chave no controle da sindemia do VIH, que era uma das populações que sabíamos estar a ser menos bem servida, bem, na altura, com as letras todas, claramente mal servida, na chapa 5 do SNS, que eram os homens que têm sexo com homens. Temos serviços também para pessoas com uso problemático de drogas, para pessoas envolvidas em sexo comercial, tudo situações muitíssimo mais estigmatizadas há uns anos, e portanto as pessoas não iam ao médico de família e dizer eu tenho sexo comercial, ponha aí na ficha, não é? E adapte o atendimento a esta circunstância da minha vida. E portanto ainda hoje as pessoas preferem ir a serviços onde nós também trabalhamos com pares, portanto as pessoas que vão ao checkpoint encontram lá homens que têm sexo com homens na equipa, portanto têm menos receio de ser discriminadas. As pessoas que forem ao serviço do intendente encontram colegas com experiência de migração, colegas com experiência de trabalho sexual e, portanto, estão um bocadinho em casa, mais do que se forem ao médico de família, para algumas questões que ainda são socialmente mais sensíveis. Na realidade, se me permite, parece-me que é uma estratégia muito inclusiva, não é? Nós não dizemos que é o autista, não dizemos que é o deficiente, é a pessoa que está primeiro, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, a pessoa com surdez. E ao ouvi-lo faz-me lembrar esta necessidade permanente, e que a literacia em saúde também tem, desta comunicação inclusiva, desta linguagem inclusiva.
nós de facto temos que nos centrar na pessoa e nos seus direitos e no respeito na sua individualidade, tendo doença ou não tendo doença, tendo eventualmente até comportamentos de risco, mas realmente é a pessoa que interessa e de facto, Letícia, agradeço imenso a sua intervenção e riqueza que trouxe para aqui, para este painel. Gostava também de ouvir a doutora Edith Queiroz, porque ela representa a Ordem dos Psicólogos Portugueses, está aqui conosco nesta noite, já estamos adiantados, mas gostávamos muito de a ouvir a doutora Edith Queiroz. Boa noite a todos, tenho estado a ouvir atentamente e a refletir também naquilo que pode ser os cuidados que temos de ter ao comunicar e ao apoiar as pessoas nesta nova doença, para enfrentar esta nova doença depois daquilo que vivemos com a pandemia Covid-19. Em relação àquilo que a população percepciona daquilo que pode ser um problema de saúde muito transversal, embora, claro, obviamente daqui com números muito diferentes do que tivemos com a pandemia, nós podemos correr aqui o risco, era uma das coisas que estava a refletir, de ter aqui uma percepção de risco genericamente diminuída, porque nós estamos a sair de um período muito complicado, de grande alerta, de grande preocupação, de grande incerteza, passámos por períodos muito longos de confinamento, portanto, as pessoas de certa forma habituaram-se a viver com grandes restrições e com um grande receio e com uma grande incerteza em relação a uma doença. Essa percepção de risco foi diminuindo em função da habituação de conviver com essa ameaça e agora podemos correr o risco de novas ameaças não produzirem um impacto suficiente no sentido das pessoas desvalorizarem a perigosidade de outras doenças que não a Covid depois disso. Portanto, foi um período em que percebemos a importância, percebemos uma vez mais a importância de trabalhar esta questão da literacia em saúde, também a questão da literacia em saúde psicológica, e agora temos de facto continuar esse trabalho encontrando um equilíbrio ótimo entre, já falámos nisto, nesta conversa, entre o alarmismo e a desvalorização de uma situação que, embora com números diferentes da Covid e com um impacto diferente, é uma situação que é real e em relação à qual temos de estar atentos e continuar a informar as pessoas. Eu penso que os psicólogos têm um contributo muito importante para estas questões da literacia em saúde e para as questões da comunicação de risco, e acho que é importante conseguirmos trabalhar em conjunto com os profissionais de saúde, numa lógica também de grande proximidade e com outros profissionais da comunidade para continuar a informar as pessoas. Depois, todos aqueles cuidados que referiram, de utilizar uma linguagem clara, uma comunicação que de facto vá ao encontro das pessoas e não se foque em determinados grupos nem em determinados comportamentos. Todos esses cuidados de comunicação são absolutamente essenciais para a comunicação ser eficaz e para prevenir de facto que haja uma estigmatização de algumas pessoas, que foi uma coisa que nós também assistimos com a questão da Covid. Nesse sentido, é mesmo muito importante, é uma das coisas que também tínhamos identificado com a Covid-19, é muito importante que a comunicação seja de facto veiculada por pessoas de referência, por pessoas que tenham conhecimento nas matérias, por especialistas, sejam eles médicos, epidemiologistas, também os próprios psicólogos, e utilizar de facto uma linguagem acessível e que chegue às pessoas. E pronto, por hora... Agradeço imenso, doutora Edith Queiroz, a sua intervenção em nome da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e queria saber como está aberto o debate, se alguém do público quer fazer alguma intervenção, breve, evidentemente, e temos aqui o painel disposto também a responder às vossas questões. Alguém deseja colocar alguma questão? Abra a câmara e intervenha, porque é o momento. Não?
Muito bem. Então, queria só resumimos este evento como o primeiro evento da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, com um painel de especialistas sobre a temática do monkeypox. Esperemos, será o primeiro de outras reflexões e outros debates, sobretudo a questão de trabalharmos em rede.